Paz do Senhor, irmãs, bom dia. Estamos começando mais um Café com Palavra e nesta manhã eu quero trazer a parábola da porta estreita. Talvez muitos de vocês já devem ter ouvido sobre essa parábola, mas coube nós ouvirmos novamente essa parábola e vamos ver o que Deus tem reservado para nós nessa manhã. Mas antes de tudo, irmãs, você aonde você estiver, coloque a mão no seu coração e peça a Deus discernimento. E ore ao Senhor para que essa palavra possa trazer clareza ao seu espírito. Amém? Feito isso, gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 13, do verso 22 ao 30, que diz assim: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhe disse: Esforça-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Amém, irmãs? Irmãs, essa parábola aqui fala sobre a porta estreita. Mas para vocês entenderem o que é essa porta estreita a qual Jesus está mencionando nessa passagem, eu quero dizer e trazer algo, sobre essa porta estreita. Nas cidades daquela época, nas entradas, existia algumas portas e existia uma porta e essa porta era bem estreitinha. E para que servia essa porta? Ela servia para proteção, não entrava qualquer um ali. Todo viajante que passava, e eu acredito, e a gente imaginando também, e a gente estudando sobre isso, o viajante ele não vai sozinho, sem alguma coisa. Mas para passar por aquela porta, o viajante ele precisava deixar toda a sobrecarga. Às vezes as pessoas levavam animais, levavam alguns pesos. Só que para passar nessa porta estreita, a pessoa não dava para passar nada preso a você, preso à pessoa. Ou seja, a pessoa ela precisava tirar toda a carga, toda a sobrecarga para poder entrar por essa porta. E aí Jesus, ele é tão maravilhoso porque Jesus, ele traz essa metáfora para ensinar para o povo e para ensinar para nós que assim como a entrada, como aquela porta estreita natural, é assim também o reino de Deus. A gente tira a visão que o reino de Deus, a gente pode entrar de qualquer maneira e de qualquer jeito. E não, irmãs, não dá para entrar de qualquer maneira e de qualquer jeito. Ou seja, Jesus ele estava trazendo essa ilustração para ilustrar como era o reino de Deus. E o reino de Deus é semelhante à porta estreita. Ou seja, é uma porta estreita, bem estreitinha. E eu vou colocar aqui, tá bom? A foto sobre a porta estreita. Como era essa porta estreita antigamente, tá bom? Para você ter essa curiosidade. Mas voltando aqui para o contexto bíblico, o que essa porta estreita representava? Essa porta estreita representava o reino de Deus, representa a salvação, representa o acesso para o céu. E se você estudar mais a fundo, e nós estamos aqui num estudo, e eu estudando sobre essa porta estreita, existe outro texto que está lá em Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Eu vou abrir aqui para vocês terem entendimento.
que diz assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que as encontrarão. E o que nós, esses dois textos que falam da mesma ilustração, pode trazer para a nossa vida? Pode trazer ensinamentos para a nossa vida. Eu queria falar um pouco sobre isso nessa manhã. O primeiro fato que eu queria trazer para você nessa manhã é que existem duas portas. A porta estreita e a porta larga. E eu queria falar um pouquinho sobre essas duas portas nessa manhã, ao seu espírito. E trazer um pensamento ao qual porta nós estamos entrando. Eu queria falar um pouco para você sobre a porta larga. O que é entrar pela porta larga? Porque a Bíblia diz aqui, irmãs, tá? Que aquela porta larga, ela é ampla, ela é espaçosa, mas ela nos leva ao caminho de perdição. Sabe, as pessoas que estão entrando pelo caminho da porta larga, sabe o que é? Pessoas que até aceitaram Jesus, que entregaram suas vidas para Jesus, que estão servindo a Deus, que vai nos cultos toda quarta, toda quinta. Às vezes vai a algum trabalho da igreja, mas são pessoas que estão escolhendo o caminho mais fácil. Que caminho é esse, missionário? Um caminho sem renúncia, um caminho sem pagar preço, um caminho ao qual eu quero aceitar Jesus, mas eu não preciso mudar nada na minha vida. Eu não preciso mudar meu caráter, meu pensamento, minha forma de viver. Eu posso servir a Deus de qualquer maneira e de qualquer jeito, e isso talvez vai me levar para o céu. Mas eu quero te falar nesta manhã que esse caminho, essa porta larga, vai levar muitas pessoas ao caminho de morte, a um caminho de perdição. E muitas pessoas estão entrando por esse caminho. Porque, irmãs, infelizmente, as pessoas elas não querem mudança na sua vida. As pessoas não querem renunciar a nada na sua vida. As pessoas querem viver na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, vivendo de acordo com as suas paixões, vivendo de acordo com o seu modo. Muitas pessoas estão vivendo dentro da casa de Deus, mas cometendo pecado, sem mudança nenhuma. E eu quero dizer para você nessa manhã, se você está nesse caminho, se você está nessa porta larga, você está no caminho errado. Você está na direção errada. Porque o caminho largo, a porta larga é essa. Aos olhos humanos, aquela pessoa está fazendo a obra de Deus, mas não está mudando nada no seu interior, no seu íntimo. Vivendo uma vida religiosa, vivendo uma vida superficial, uma vida sem arrependimento, sem renúncia, sem pagar preço. E infelizmente, irmãs, existem no reino de Deus, em todas as igrejas no mundo, pessoas assim, escolhendo a porta larga. Eu não preciso renunciar, eu não preciso largar, eu não preciso pagar o preço para ser salvo. Mas isso é um engano que o diabo tem colocado na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão seguindo esse caminho, entrando por essa porta larga. Esse é a porta larga. Pessoas sem arrependimento, pessoas orgulhosas, pessoas cheias de pecado, cheias de pesos, querendo entrar no reino de Deus com todas essas mazelas. E Deus tem que me aceitar da forma e da maneira que eu sou.
sem mudança nenhuma, sem mudança no caráter, sem mudança nas suas atitudes, vivendo de acordo com os seus sentimentos, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Esse é a porta larga. Essas são as pessoas que estão entrando na porta larga. Missionária, mas a porta estreita. O que significa a porta estreita? A porta estreita, irmãs, são pessoas que estão se sacrificando, que estão largando, que estão renunciando suas paixões, que estão largando o pecado, que estão largando o seu eu, que têm lutado dia após dia para servir ao Senhor com integridade, com sinceridade, com verdade, com fé genuína, às vezes lutando muito, com muita dor, com muitas perdas, mas servindo ao Senhor com alegria, servindo a Deus, se dedicando a Deus, não só na parte externa, mas principalmente na parte interior, mudando seu caráter, sua forma de pensar e se moldando na forma e no caráter de Cristo, renunciando dia após dia, pegando a palavra que a gente sempre fala, negando a si mesmo e tomando a sua cruz, com pesares, com dores, com angústias, às vezes em trancos e barrancos, com muita luta, mas servindo fielmente a Deus. Essas são as pessoas que estão andando na porta estreita, no caminho mais difícil, na dor, no sacrifício, pagando o preço, na renúncia, mas obtendo a vida. Porque é isso que a palavra de Deus disse aqui. Apertando, estreitando, largando, deixando, largando as coisas, pensamentos pecaminosos, as coisas pecaminosas com vida, vivendo uma vida íntegra diante de Deus, apertando, estreitando as coisas que precisam ser mudadas, mas recebendo da vida de Deus. São essas pessoas que estão entrando pela porta estreita. Agora eu queria fazer uma pergunta e fazer você pensar em qual porta você está. Qual porta você tem seguido? A porta larga ou a porta estreita? Qual é a porta, irmãs, que você tem entrado? Está entrando? Está seguindo? Porque, irmãs, eu quero dizer para você, tem uma porta a qual o Senhor tem dedicado a sua vida e deseja para mim e para você, para todos nós. Sabe qual é a porta, irmãos? Está lá no capítulo de Lucas 13, e eu vou ler aqui para você novamente. Lucas 13, 24. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para nós nessa manhã. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Sabe qual é a porta, irmãs? Que Jesus deseja que todo ser humano passe pela porta estreita. Essa porta de sacrifício, de renúncia, mas ao mesmo tempo ela é prazerosa, irmãs. E algo me chamou a atenção nesse texto aqui, algo ao qual Jesus disse que nós devemos fazer. E talvez você pense aí, mas como eu faço, hein, para entrar na porta estreita? Olha o que o Senhor está dizendo no início desse versículo. Esforcem-se ou esforça-te. Sabe o que significa esforçar-te? Esforçar? Esforça-te. Sabe o que significa essa palavra? Significa fazer com força, tentar com força, dedicar-se. Ou seja, irmãs, o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã, o segredo para entrar na porta estreita é o esforço, é a dedicação.
é a relevância que você leva o reino de Deus e a importância do reino de Deus para a sua vida. Dedicação, esforço. Só tem como entrar nessa porta estreita se você se dedicar inteiramente ao Senhor. Se você se esforçar inteiramente a Deus para servir ao Senhor. E talvez você pense assim: eu me esforço, missionária. Tenho certeza que você tem se esforçado ao Senhor? Eu vou dizer aqui para você que tipo de esforço você precisa ter. Sabe o que você precisa fazer primeiramente? Você precisa largar o pecado. Esforce, irmã, para largar o pecado todo dia da nossa vida, porque o pecado bate, irmã, todos os dias da nossa vida. E às vezes o pecado, irmãs, ele vem todo dia e às vezes passa despercebido. Essa palavra que fala muito aqui em Minas Gerais, despercebido. E às vezes a gente acha, nossa, aquele pecadinho ali vai passar. Passa não, aí é uma carga sobre nossas vidas. Então, você precisa se dedicar, se esforçar para você não pecar, para você viver uma vida digna diante de Deus todos os dias da sua vida. É você negar a si mesmo todos os dias, porque a carne vai gritar, irmãs, todos os dias para ela permanecer. Mas o nosso desejo de Deus para a nossa vida é que nós vivemos em espírito todos os dias da nossa vida. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é renunciar ao pecado, é largar o pecado, é largar o seu orgulho, é largar a sua soberba. Como o ser humano é soberbo, como o ser humano gosta de se amostrar para as pessoas. Era assim, irmãs, que os fariseus faziam naquela época, porque essa palavra Jesus está falando para o povo, Jesus está declarando para o povo. E ali com certeza os fariseus, os religiosos estavam ali. E como eles faziam naquela época? Nossa, eles oravam bonito, faziam, praticavam, faziam a obra aos olhos naturais. Nossa, eles eram grandes homens de Deus. Mas por dentro estavam podres, sujos, andando num caminho largo. E esse não é o desejo de Deus para a nossa vida. O desejo de Deus é que nós venhamos a cada dia mais renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas vontades. Não fazer o que nós queremos fazer, mas sim fazer a vontade do Pai. Servir a Ele inteiramente, não fazer a obra de Deus para mostrar para nós, para mostrar para pastor, para mostrar para a igreja, para mostrar para a comunidade que você faz alguma coisa. Como tem pessoas, e a gente olha na internet, vê nesses lugares que gostam de se amostrar para as pessoas, dizendo que você faz boa obra, boa ação. Eu quero dizer para você, irmãs, que boas ações não levam ninguém para o céu. Boas ações não levam ninguém à salvação. O que leva alguém a ser salvo é ter um coração contrito em arrependimento ao Senhor dia após dia. Claro que nós devemos fazer a obra de Deus. Isso será consequência. Mas eu quero alertar você que não adianta você fazer a obra de Deus se você não está mudando o seu caráter, o seu interior. Fazendo a obra de qualquer maneira. Deus não aceita a obra de qualquer maneira. Então, se você está vivendo e está entrando pela porta larga, tem como voltar, fazer o caminho de volta. Servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, com verdade, renunciando dia após dia a sua vida. Largando o que tiver que largar, tirando o que tiver que largar, mudando seus pensamentos. Se o seu pensamento é maior do que o pensamento de Deus, está errado. Você está entrando na porta larga.
Entre pela porta estreita. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Que nós entramos pela porta estreita. Então eu quero trazer essa palavra para você nesta manhã. Entra pela porta estreita. Esforça-te. Faz com todo o seu esforço, com todo o seu amor a Deus, dedicação, a fundo. A palavra de hoje é esforça-te para entrar pela porta estreita. Amém? Se você tem esse sentimento e você percebeu através dessa palavra que você está pela porta larga, faça uma oração na sua casa e peça a Deus: Deus, transforma a minha vida. A partir de hoje, eu quero andar pela porta estreita. Amém? Um beijo e um abraço para todos.